Olha nós aí, ó. Já chegando, vocês já viram que o nosso convidado está por aqui também, né? Boa noite para todo mundo. Deixa eu ajustar aqui meu preview para manter o contato com vocês. Então, segunda, pelo menos aqui desde ontem, aqui em Rio das Ostras, desde ontem, um final de semana com chuva, um início de semana com uma chuvinha, o sol vem, mas tá bacana. A gente está aí, firme e forte, mais uma segunda, mais um espaço Dramaturgos aqui pela Cia da Capital. Então, como de praxe, eu quero saudar todos aqui, bem-vindos ao Espaço Dramaturgos. Lembrando que, para quem ainda não conhece, quem não tem o hábito de nos acompanhar, que esse é um projeto de lives realizado pela Cia da Capital Companhia Teatral, né? Um coletivo teatral aqui de Rio das Ostras, já vem com alguma história do Rio. Em 2006, a gente se muda para Rio das Ostras e demos continuidade à nossa história aqui. Estamos até hoje nessa cidade belíssima, cidade de praia, com um teatro muito aconchegante, que infelizmente nesse momento está fechado, né? Mas em breve a gente está de volta, né? Quero lembrar você também que todas as lives aqui do Espaço Dramaturgos, ela fica disponibilizada, todas as lives ficam disponibilizadas aqui no Facebook da Cia da Capital, tá? E também no canal do YouTube, o nosso canal do YouTube, que é Cia da Capital Companhia Teatral. Então, se você ainda não conhece o nosso canal, dá uma passada por lá. Tem bastante material, tem esquetes cômicos dos personagens Tertuliano e Ana Tércia, tem os lives do Espaço Dramaturgos, as lives de improviso da sexta-feira, também tem estudos, tem uma oficina sobre o conceito do teatro épico de Bertolt Brecht, e também estamos lá com algumas cenas soltas, enfim. Cada semana aí a gente vai inventando mais coisas, vai colocando lá, e você é sempre bem-vindo. Passa lá, conheça nosso canal, assista nossos vídeos. Se gostar, deixa lá sua curtida, compartilha e se inscreve no nosso canal. É um canal pequenininho, estamos com 203 inscritos, mas começamos sem nenhum, já estamos avançando muito bem, né? Quero te pedir também que você curta aqui as nossas redes sociais, aqui no Facebook, facebook.com/Cia da Capital, e no instagram.com/Cia da Capital. Isso, para nós que utilizamos as redes de maneira profissional, é muito importante a nossa comunicação com o nosso público, a nossa comunicação com você, para saber o que a gente está fazendo, por onde a gente anda, onde vamos estar em cartaz. E também é muito importante quando nós buscamos apoiadores, patrocínios, né, que demonstrem que nós temos uma rede de amigos extensa, muito bacana, participativa. Então, por isso que a gente pede, curta aqui as nossas redes sociais, nos siga no Instagram, curta aqui o Facebook e se inscreva no nosso canal no YouTube. Beleza? Aqui nos comentários dessa live de hoje, você vai encontrar o Linktree, que é um link, na verdade, que é um menu. Quando você clica nele, ele vai te abrir um menu que te leva para todas as nossas plataformas e para alguns produtos específicos nossos. Ok? Então, dá uma clicada nesse link que você vai poder ter acesso às plataformas da Cia da Capital. Beleza? Quero lembrar que estamos chegando aí finalzinho de outubro, né? Hoje, dia 26 de outubro, então estamos na reta final, mas ainda dá tempo de lembrar as nossas amigas, não só as nossas amigas, aos homens também, porque estamos no Outubro Rosa, e que é essa campanha de prevenção e combate e conscientização sobre o câncer de mama, né, que também afeta os homens. Para quem não sabe, o câncer de mama também pode dar nos homens. Lógico que a maior incidência são nas mulheres, mas o homem também pode ser acometido. Então é muito importante estar ligado, né? Muito importante estar com alguma regularidade indo no médico. Eu sei que isso é tão difícil no nosso país, né? Você ter um médico disponível, mas a gente tem que tentar, né, ver da maneira que dá, a gente indo e visitando aí as clínicas públicas, pedindo exames de rotina. A gente precisa estar ligado. E as mulheres têm aí o autoexame também que podem fazer, né? Não deixem de se tocar, porque é muito importante. Segundo o INCA, esse tipo de câncer, ele é descoberto, 80% das descobertas do câncer de mama é feito pela própria mulher. Você vê como é importante o autoexame. Então, você não deixa para depois, e não só no outubro, né? Isso não é só no outubro. Outubro é um mês dedicado a trazer a lembrança disso, da maior importância, maior ênfase, mas
durante todo o ano. Então, ó, faça o autoexame, não dê bobeira, beleza? Fica ligado no seu corpinho aí, para você ficar bem e não ter complicações. Porque quanto mais cedo se descobre o problema, mais chances tem de combater. Beleza? Bom, eu vou chamar já o nosso convidado de hoje, mas antes quero dar boa noite aos nossos amigos que já estão aqui. Ó. Boa noite, José Lopes Ramos. Vi que você já estava aí, né, já deixou comentário, já estava aguardando a gente. Minha parceira Márcia, Márcia Targino. Boa noite, Márcia, que não vai estar conosco hoje. Jorge Brasil, ó, direto da Bahia. Bora, Bahia! Boa noite, Ceará Capital. Boa noite, Salvador. Boa noite, Jorge. Márcia Babus, nossa amiga também. Ó, boa noite, Márcia. José, aqui, ó, Grupo Etapa presente. Que bom, Partido Alferes. Eu não conheci Partido Alferes, mas vou deixar o nosso convidado falar de Partido Alferes. Eu conheci, fiquei apaixonado. Um frio maravilhoso que eu peguei em Partido Alferes, mas é muito bom. Boa noite, Rei do Pastel, que é o nosso grande apoiador aqui, o Rei do Pastel. Né? É o melhor pastel de Rio das Ostras, sem sombra de dúvidas. A melhor batata maluca, aquela batata caprichada, com nugget, com queijo cheddar. Então, ó, você que tiver interesse, visita aí, procura aqui no Facebook, Rei do Pastel Rio das Ostras. Você vai ter lá o menu, né, com todas as opções, precinho camarada e delivery. Né? Eles entrega na sua residência. Tá aqui, ó. Você pode ter o telefone aí do Rei do Pastel, já toma nota, né? 98-148-2660. Beleza? 98-148-2660 é o delivery do Rei do Pastel. Agradecer também a Belisquete Cozinha Artesanal, que é especializada em biscoitos artesanais, biscoito de maisena, biscoito de goiabinha, aquele recheado com goiabada, também recheado com doce de leite, biscoito de cebola, de parmesão, biscoito de paçoca, que é uma delícia, de ovo maltine. Então, quem tiver curiosidade de Rio das Ostras, visita aí, ó, Instagram, Belisquete_RO, /Facebook, ou aqui, desculpa, no Instagram, Belisquete_RO, e no Facebook, Belisquete Cozinha Artesanal. É isso. E agradecer também, por último, a Arquearia Comunicação Estratégica, que presta consultoria na área de marketing digital e faz trabalhos de audiovisual corporativo, né, para empresas, não importa o tamanho da empresa. Se você precisa aí de conteúdo audiovisual, a Arquearia pode estar te servindo, bem como na assessoria aí para a sua comunicação digital, através das redes sociais. Belezinha, então? Então, chega de papo furado e vamos lá convidar o nosso amigo, que hoje nós vamos falar de um assunto, de uma personalidade do teatro brasileiro muito importante, né? Saber o legado que ele nos deixou, né? E eu confesso que eu acho até que é pouco falado o nome dele, né? Algumas instituições, como a própria FETAERJ, o homenageia sempre, todo ano, através do seu troféu pascualino, mas eu acho que ele é pouco falado ainda, pouco visitado. Precisamos visitar mais, porque a importância de Pascoal Carlos Magno para o teatro brasileiro é gigantesca. E para falar dele, para falar sobre tudo que ele nos deixou aí e sobre Partido Alferes, Aldeia de Arcozelo, eu quero convidar meu amigo Marcelo Mourão para estar com a gente. Marcelo, chega mais aqui. Bem, meu amigo Reinaldo, Companhia da Capital, todos vocês que estão aí nos ouvindo, prazer imenso estar aqui nessa pausa, né? Porque eu estou, nesse momento, no meu escritório, estamos aí em plena campanha eleitoral, trabalho não para, mas a gente deu uma paradinha agora para falar sobre arte, sobre cultura. Quero agradecer a você imensamente por esse convite, né? Até no meio dessa confusão toda, e que é muito bom falar sobre cultura, sobre o tema que nós vamos falar, e agradecer a você, né, que é uma pessoa tão batalhadora, que já nos visitou várias vezes. Espero que breve, depois dessa pandemia, depois que voltarmos ao normal, que você esteja novamente com a sua companhia, trazendo aqueles espetáculos maravilhosos aqui, com certeza, nessa querida cidade de Partido Alferes, que é a nossa terra, que, aliás, é muito oportuno falar para você e para todos que a gente está fazendo essa live no ano em que estamos comemorando 200 anos de elevação de Pati à condição de vila.
por alvará de Dom João VI. Então, é um ano até muito histórico. Nós tivemos o Pascoal representado no monumento dos 200 anos, que está exatamente localizado na Praça Manuel Congo, onde fica o Centro Cultural que a sua companhia se apresentou. Então, o monumento está prestigiando o Pascoal, está prestigiando o teatro, está prestigiando todas as artes também, toda a história. Então, Pati comemorou no dia 4 de setembro de 1820, que foi a elevação da vila. Esse ano comemoramos o bicentenário. Pô, que bom, cara. Eu que agradeço muito, no da Ceia da Capital, você ter aceitado o nosso convite. Você está disponibilizando o seu tempo aí num ano tão, parece parado, mas eu acho que não, tão intenso, tão corrido como o ano de 2020. E ainda com um ano, com um período eleitoral aí. Eu que te agradeço por aceitar nosso convite. E parabéns para a Pati Alferes, né? Que realmente, cara, assim, é uma cidade encantadora, maravilhosa. A gente curtiu muito estar aí com vocês. A gente quer voltar, sim, muito mais vezes, porque além da cidade ser maravilhosa, ser acolhedora, né, a gente tem muito prazer em viajar, em levar nossos espetáculos. Né? Acho que todo grupo tem isso. O próprio Pascoal, que nós vamos falar mais na frente, a questão das viagens, né, com grupos. Ele também foi um cara que fez bastante viagem. A gente vai falar disso mais na frente. E legal você falar essa questão do Pascoal, que ele tem o monumento, o Pascoal. Você estava falando e eu lembrei da figura do Ésquilo, né? Que o Ésquilo ele era o grande dramaturgo, né? O primeiro poeta trágico que na história do teatro ocidental vai ser catalogado, né? Que foi um cara que lutou na guerra, participou da guerra, aquelas guerras médicas lá na Grécia, e no túmulo dele ele é lembrado como soldado e nada se fala do Ésquilo como dramaturgo. E o Pascoal foi um grande diplomata, mas nós reverenciamos ele como um homem de teatro, que eu acho que foi mais do que diplomata. Mas antes de entrar no assunto Pascoal Carlos Magno, eu queria muito que você se apresentasse para o nosso público, que está sempre com a gente. Inclusive, chegou um amigo seu aqui agora também, ó, o Marco Lucas, da Cia de Riso. Né? Legal. Que bom. Valeu, Marco Lucas, pela presença. Que bom, que ótimo. Grande Marcelo Porão, como ele fala aqui. E o Alferes, é uma pena a gente não colocar as imagens, mas para estimular o pessoal a conhecer Pati da Alferes, quem não conhece, falar um pouquinho dessa cidade, que eu sei que é uma cidade histórica, fica ali no antigo chamado Vale, a região do Vale do Café, né? Onde passou uma das riquezas do nosso país. Então, fica à vontade, Marcelo. Recadinho aqui para você, antes de você se apresentar. Ó. Damana, meu irmão, estou aqui. Minha querida irmã Márcia, um beijinho para você, para os meninos, meus sobrinhos, Gabriel e Léo, para o Afrânio. Márcia, que também participou em alguns espetáculos nossos, né? Deu uma grande força na parte da coreografia, ela juntamente com a Vitória, com a Rosane, há muito tempo, e também na Ópera do Malandro que a gente fez, e foi para Campos do Goytacazes. Então, valeu, minha irmã, pela presença aí, né? Legal. Bom, Pati é isso, é uma cidade com um pouco mais de 29 mil habitantes, situada na região, e aí nós vamos falar de várias regiões. Ela está situada na região do Vale do Café, sob o ponto de vista histórico, do ponto de vista econômico, geograficamente dividida, está inserida na região Centro-Sul, sob o ponto de vista de algumas regiões, e é uma cidade realmente com um grande potencial turístico, um grande potencial cultural, com uma história riquíssima. Aqui nós temos grandes ícones da história, né, nacional e cultural, como Manuel Congo, que foi o grande líder da insurreição negra, que nós vamos falar daqui a pouquinho com mais detalhe, e que tem um forte vínculo com a aldeia de Arcozelo. Osório Duque Estrada, autor da letra do hino nacional brasileiro, nasceu aqui em Pati, batizado na nossa igreja matriz, Nossa Senhora da Conceição,
e Pascoal Carlos Magno, que é o grande ícone. Muito embora, eu sempre digo isso, a gente não tenha convivido com o Pascoal, eu não convivi com o Pascoal, ouvi uma única vez, mas a gente aprendendo e estudando a história desse grande homem da cultura, a gente acaba entendendo, né, o que era a visão desse homem naquele tempo, naquela época, naquelas décadas todas em que ele lutou tanto pela arte, pela cultura e principalmente pelo teatro do Brasil. Pati é uma cidade com a atividade predominantemente agrícola e hoje prestigia muito o turismo rural, um projeto que foi implantado e que tem um viés cultural, viés turístico e uma questão do campo muito interessante. A gente tem isso demonstrado pelo retorno da nossa Feira Livre, da Feira Agroecológica, e que demonstra não só o aspecto econômico, mas demonstra também um aspecto bastante interessante do ponto de vista cultural. Durante muitos anos, Pati foi considerada, quer dizer, sempre foi considerada a maior produtora de tomates, né, do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e houve muita preocupação dos governantes, né, no sentido de que havia uma questão da monocultura do tomate. Isso era muito, muito, muito perigoso e complicado. Então, ao longo dos anos, e mais recentemente, na recente história de Pati como município, emancipado em 1987, houve uma grande diversidade, uma grande diversificação agrícola. Então, hoje nós temos várias diversificações e Pati saiu daquela questão da monocultura, muito embora tenha o seu forte na cultura no tomate. Inclusive hoje, cuidando através do cultivo protegido, hoje a tendência das estufas é uma tendência muito adotada pelos produtores, com total apoio, e aí a gente tem esse viés. É uma cidade muito, muito agradável, com certeza, também classificada no terceiro clima, no melhor terceiro clima do mundo, que é a classificação realizada pela ONU, pelas grandes instituições internacionais, que tem a classificação do clima em suas regiões. E está sempre pronto para receber, ampliou seu parque hoteleiro, né? E que também, como qualquer município do Brasil e do mundo, sofre também as consequências e o impacto da pandemia do novo coronavírus. E para isso a gente vai lutando, né, diariamente, cada dia um desafio, para tentar proteger um comércio bastante diversificado, né, com atrações e o entretenimento sempre presente, né, com destaque para a nossa grande festa do tomate, que acontece todo ano durante a semana do feriado de Corpus Christi. Esse ano, infelizmente, não aconteceu. Nós, inclusive, matamos a saudade da festa através do filme que foi lançado pela Netflix, que aqui eu já faço a propaganda, né, com roteiro, direção de Silvio Gonçalves e Bruno Garotti, uma produção da Ananã Produções, e aqui vai um abraço muito especial, novamente, a toda aquela equipe maravilhosa, a Irina Neves, ao Júlio Shoa, a Michele, a Flávia, enfim, a toda a equipe que foi uma equipe maravilhosa, conviveu com a gente aqui há alguns meses, num filme que eu recomendo, que não só fala de Pati, mas fala do amor, fala da superação, e pela Netflix, Ricos de Amor, eu estou lá também, fazendo uma participação, foi um trabalho super agradável, mas que retratou o nosso município de uma maneira fantástica. Uma história, um enredo muito envolvente, e mostra ao longo de sua trajetória a sobrevivência da agricultura familiar, do cultivo protegido. Então, Pati é isso. Pati é para você curtir mesmo. Então, quem não conhece ainda, né, venha conhecer. Eu preciso dizer também que a gente morreu de saudade, mais uma vez, de toda a equipe do teatro, todo o pessoal do teatro, no Prêmio Pascualino, porque sempre acontece na aldeia, e não aconteceu esse ano, claro, por dois motivos. O primeiro motivo, por conta da pandemia, e o segundo, por conta das condições em que se encontra a nossa aldeia de Jacuzelo, mas que a gente tem muita esperança que seja reformada. Então, a gente sente saudade nesse período de julho, agosto, o clima, a atmosfera, lembra todos os queridos artistas do estado do Rio de Janeiro, que através da FETAERJ estavam presentes aqui no Prêmio Pascualino.
A gente matou saudade através do Prêmio Pascualino Online, que foi fantástico, né? A organização da FETAERJ, através do nosso presidente Pablo, toda a equipe, foi fantástico, a gente matou saudade, enfim, estivemos presentes de alguma forma. Então é isso, tem muito o que falar de Pati, e a não ser que você venha para cá para conhecer a gente, para visitar. Claro que a gente ainda está no momento de cuidado, de pandemia, estamos com a questão controlada aqui, felizmente, mas todo cuidado é pouco, né? A frase que não quer calar, a pandemia não acabou. Então é isso. Pati espera você. É isso aí. Falou. É muito importante lembrar disso, né? Que a pandemia não acabou. Né? E que se a gente esquecer disso, aí que ela volta mesmo. Aí que começa. Antes da gente prosseguir, o José mandando aí, o José Lopes, salve Marcelo Mourão, tamo junto. O grande Lopinho também foi ator da gente, né? Também integra a equipe, o elenco. Agora está no Rio, mas trabalhou, inclusive o último trabalho foi muito, muito divertido, uma comédia que eu escrevi chamada Salvem a Periquita da Vizinha. Muito, muito legalzinho, cara, muito legal. Muito divertido, divertido. Conseguiram salvar a periquita da vizinha? Conseguiram salvar? Salvamos a periquita. A periquita só foi salva. Aí o Marco Lucas falou que tem muitas lembranças de Pati e da aldeia de Arcozelo. Claro. Bom, Marco, quem não lembra, Marco Lucas, da aldeia, né? Principalmente a gente do teatro, né? Aquela atmosfera toda, inclusive no dia da abertura do festival, que eles transmitiram um vídeo que eu gravei lá, é fantástico, a gente sente, assim, saudade mesmo, né? Como que aquele lugar é mágico, né? O lugar. Quando o Pascoal ele projetou sabendo realmente o que seria aquilo tudo depois. É impressionante a visão dele, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, né? A visão do teatro. Todo mundo morre de saudade. Tudo que ele entregou ali, né? A vida ali na aldeia, né? O José aqui falando com a Márcia e Marcelo, sempre contribuindo com a cultura e a história do nosso município. Aí ele queria da professora, falando com a Márcia aí, ó. Foi professora. Então, beleza. Foi aluno dela também. Minha mãe é professora. Isso aí. E concordando aí que a aldeia é um lugar mágico. Claro. É isso aí. Agora, Marcelo, você representou muito bem o Partido da Fed, como embaixador do Partido da Fed, que você é. Né? E você também, a sua trajetória, né? Como é que você chega no teatro? Né? Tava de bobeira em casa, vou começar a fazer teatro. Como é que foi isso aí? Você é nascido lá em Pati ou não? Eu nasci aqui em Pati. Nasci em Pati mesmo, porque eu nasci de parteira. Então eu nasci mesmo. Minha mãe sempre conta isso, né? E sempre faz questão de dizer que eu nasci com parteira, dona Inayá, parece Inayá, nasci com ela e nasci em casa mesmo, né? Em Pati, há 59 anos atrás. Em fevereiro, se Deus quiser, estarei completando meu sessentinha, em fevereiro. Né? Pois é, estamos chegando lá. E nasci aqui, fiquei até, quando foi em 1980, eu fui para o Rio, né, fazer faculdade, aquela coisa toda, morei 10 anos lá e depois voltei. A minha entrada no teatro foi assim, até um pouco acidental, porque na verdade, foi através do grupo jovem da igreja, e a Igreja Católica de Pati, e aquele movimento todo jovem, então resolvemos criar o grupo, e aí a partir daí apareceu uma sinopse, uma peça do nosso saudoso Moacir Baiano, e aí nós fomos fazer a peça, mas a peça tinha quase 30 atores, então bom, aquelas coisas que a gente quando começa mesmo, né? Até hoje eu tenho ainda a mania de ter um elenco grande. Gosto de elenco. Eu sempre gostei de elenco grande. Também já tive meus desafios, né? Ainda não fizemos monólogo, mas eu já cheguei ao limite de apenas 2 atores, 2 atrizes, como foi o caso do Santo Inquérito, que eu fiz com a Margareth Teixeira e com a Emma Santana, e também com todo despojamento, mas sempre gostei
de cenários grandes, cenários de gabinete, de elenco grande. E a gente fez essa peça, isso foi em 1974, né? E dali não parei, né? Na verdade, eu nem ia trabalhar, eu estava dirigindo só a peça, e aí faltou um ator para o dia da estreia, para fazer o papel de um médico, eu acabei entrando, e dali a gente foi seguindo. E a trajetória foi essa. Há cerca de 10, 15 anos, mais ou menos, eu tomei o gosto pela dramaturgia. E aí escrevi, quer dizer, já há 20 anos atrás, já tinha escrito alguns textos, né? Então eu posso aqui me recordar da comédia de médico e de louco, todos nós temos um pouco, inclusive essa, inclusive que a minha irmã participou, na aldeia de Acuzelo. Escrevi também Telhado de Vidro, escrevi que Pegou no Leu, Boicote Quase Comeu, que foi até uma sátira aos Jogos Esportivos de Partido Alferes, uma coisa muito divertida. E depois, agora, recentemente, eu escrevi as três estações. Eu escrevi verão, escrevi outono e inverno. Inverno está inédito ainda não, e falta primavera. Inverno está inédito, ainda não foi apresentada. Outono foi a primeira, em que eu fiz com a Margarete Teixeira. Depois, verão, eu fiz com o Ted Pontes. E inverno, escrevi e está entregue ao Samuel Costa para quando ele achar, quando ele entender que deva apresentar, ele apresentar. E falta a primavera. Então, acabou que o projeto ele foi acontecendo, né? E eu gostei muito de escrever, gosto muito de escrever. Então, tem algumas crônicas, a gente escreve de vez em quando aqui ou no jornal, ou no site, enfim, a gente procura. E gostei muito da dramaturgia, né, da sequência. Não me pergunte, porque eu não tenho método nenhum para escrever, porque a inspiração vai batendo, a gente vai reunindo, e quando eu sento para escrever, aí vai uma vez só, vai até o meio da madrugada, depois eu abandono o texto, vou ler 2, 3, 4 dias depois. É assim que a gente escreve, né? E escrevi algumas comédias muito legais, interessantes, né? Dentre elas, eu já falei, né, que é Salve a Periquita da Vizinha, e uma que eu sempre fazia no final de ano, né, que eu chamaria assim do meu alto de Natal, né, que é Bota o peru para fora, minha sogra vem para o Natal. É uma comédia também muito legal, e aqui eu lembro muita saudade da nossa atriz, que já não está mais da gente, que é a nossa querida Déia Borsoi, né? Era uma peça que a gente curtia muito, 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 muito. E cogitamos até de fazer, até esse ano, mas, em virtude disso tudo, eu paralisei os ensaios de Estresse com Finesse, que eu estava ensaiando, com uma equipe maravilhosa, remontando esse texto, que eu já tinha feito também, e tivemos que parar os ensaios, né, por conta dessa loucura toda. Mas breve a gente vai retornar. E foi assim, e a gente foi resistindo, foi ajudando a cidade a se transformar numa referência do teatro, as artes cênicas, outros grupos foram se formando. Não sei se você se lembra, nós temos o grupo da nossa querida amiga Vitória, que tem o grupo, a Companhia de Teatro Arte na Garagem, faz um trabalho muito legal também, e ela sempre está presente nos nossos trabalhos, dentre outros grupos e outras iniciativas. E recentemente tivemos a chegada, né, do pessoal do Celeiro das Artes, que tem um trabalho centrado, com origem, na Companhia Nossa Senhora do Teatro do Rio de Janeiro. E através do Jefter Paulo e do Ricardo Vassilievich Andrade, eles então fundaram agora um espaço que se presta também à dinamização da cultura, num bairro próximo a Pati, que é o Celeiro das Artes. É importante lembrar, e eu estou citando o Jefter e o Ricardo, e o Celeiro das Artes e a Companhia Nacional do Teatro, porque é importante dizer que o Jefter agora, recentemente, lançou, até nós falamos sobre ele, eu falei com você sobre ele, você falou dele sobre mim, importante dizer que ele lançou agora um documentário, inclusive até que eu estou presente, dando um depoimento, né, sobre Pascoal, sobre a aldeia, e como ator também, sobre Pascoal Carlos Magno. Depois eu vou pedir a você para fazer a citação depois no seu site, do link, está no YouTube, também no Instagram,
né? E o nome do documentário é Oração a Pascoal Carlos Magno. E até um trabalho muito bonito. Numa das imersões que eles fizeram, eles faziam muitas imersões na aldeia de Arcozelo e foram paralisados por conta exatamente da pandemia. E aí o Jefta criou essa oração, que tem até no YouTube também. Então, eu queria recomendar, aqui ao mesmo tempo, também agradecer o convite que ele me fez para participar do documentário, que é também uma grande homenagem a esse grande dramaturgo, esse grande homem do teatro, Pascoal Carlos Magno. Tem diversos depoimentos no documentário, Maria Pompeu, Zé Celso, Amir Haddad, enfim. É um documento riquíssimo. E você falou no início, né? A gente não tem tempo, não tem duração para falar sobre a obra de Pascoal. Que cada vez que a gente aprende, a gente quer aprender muito mais pela dimensão, o gigante que ele foi na cultura. Então, é muito importante dizer assim, o grande prazer até do nosso trabalho aqui, do teatro, foi a resistência que nós tivemos. E essa resistência foi importante, porque, veja, Reinaldo, nós trabalhamos no Pavilhão da Matriz, depois nós fizemos uma peça no Clube Campestre, onde hoje funciona o ginásio esportivo, que é logo atrás lá do Centro Cultural. Depois nós fomos para a aldeia. Curioso que nós só conseguimos entrar na aldeia de Arcozelo depois da morte de Pascoal. Hoje eu entendo, eu acho que, na verdade, não era uma proibição dele do acesso das pessoas, mas ele, na verdade, ele protegia, né? Nós estamos falando de uma época difícil, de uma época de ditadura, de regime militar. Então, nós entendemos assim, uma certa proteção que ele tinha e a responsabilidade de ter todos aqueles atores do Brasil inteiro imersos na aldeia de Arcozelo durante uma semana. Eu me lembro que a gente até, na época, pulou um muro, né, para poder visitar. Quem conta muito essa história é o Facuri, nosso amigo Facuri de Cabo Frio. E a peça que estava sendo encenada era O Anel das Sete Maravilhas. Eu me lembro perfeitamente, aí me lembro do Pascoal na plateia, que fez uma intervenção no espetáculo, que não gostou de uma determinada cena. Então, essa era uma questão muito crítica. E hoje eu entendo que ele, na verdade, protegia. Nós só conseguimos entrar na aldeia depois da morte de Pascoal, que veio acontecer em 24 de maio de 1980, né? Então, esse ano também é um ano expressivo, né? Que a gente... eu não sei dizer, a gente celebra, acho que essa não é a certa palavra, mas a gente cultua, né? A morte e renascimento de Pascoal. Porque Pascoal não morreu, né? Ele está vivo na memória, no coração das pessoas. Nós somos órfãos e herdeiros ao mesmo tempo de Pascoal. Temos um legado, né, a obrigação de cada artista, os que viveram, os que conviveram e os que não conviveram com ele, porque ele deixou um grande legado, uma grande lição de como se faz o teatro, mediante todas as inovações que ele introduziu no teatro brasileiro, né? A adoção da língua portuguesa, a introdução da figura do diretor, né? Porque até então nós tínhamos os encenadores. Pascoal revolucionou o teatro abolindo o ponto, né? Aquela pessoa que ficava naquele cubículo, naquele quadradinho, citando o texto sem parar. Enfim, dentre outras tantas questões, né? A conjugação do que era literário e do extraliterário, ou seja, o texto e todos os seus componentes externos, como luz, como figurino, como cenário, quer dizer, isso tudo dentro de um contexto que veio a culminar na figura do diretor, né? E isso fez muito bem com o Ziembinski, né, em Vestido de Noiva. Então, isso é muito interessante. Então, toda essa luta dele pelo teatro, pela questão toda, justifica, né, as inúmeras vezes que chegava na casa dele e ele poderia não ter um tostão no bolso, mas estava cercado de obras de arte, de cultura, defendendo essa questão. E é curioso que a gente tem a data da inauguração da aldeia em 65, né? E logo em 1970 já tem uma matéria, a gente tem isso em arquivo, em 1970 já em aldeia em crise, necessitando de ajuda, enfim, uma série de coisas. Mas
voltando ao que eu estava falando, que é importante o nosso trabalho foi a resistência que culminou nos espaços, né? Então, por exemplo, o Centro Cultural, que você se apresentou, é fruto da resistência do teatro. Então, não foi assim uma ideia, vamos fazer no teatro governamental. Não. Vamos fazer no teatro, porque esse teatro se justifica. Esse teatro ele vai justificar a produção cultural que nós temos no município. E acabou agregando toda a região, né? E o Estado, até porque a gente recebe sempre espetáculos de outras companhias, de outros municípios, o que é um grande prazer sempre, né, a gente receber. Não só na época do festival, como antes, depois, enfim, ao longo da temporada. Recebemos circulação de espetáculos, os projetos de circulação, temos também as outras apresentações do Vale do Café. Então, é uma coisa interessante. O que é interessante, você falou bem, de viajar, né? O Pascoal tinha muito disso. O Pascoal, na verdade, a gente conta a história dele, porque a gente aprende a história e a gente reproduz aquilo que a gente aprende. E a gente aprende que o Pascoal era uma daquelas pessoas que pode ser considerado como um animador, aquele que dá alma, aquele que anima, é um animador cultural, né? Um grande agregador. É uma pessoa que não se pode contar a história sem contar a história do Teatro Estudante do Brasil, né? O famoso TEB, que inclusive é muito bem abordado no documentário, e recentemente eu também assisti a live do Jeffter e do Ricardo em relação ao tema semelhante ao nosso, que também são estudiosos do Pascoal, e acho que é importante que a gente tenha isso, porque todo o Brasil precisa conhecer a história desse homem, porque muitas coisas, muitos lugares, Santos, por exemplo, é importante dizer a você, que o Carlos Pinto, secretário de Cultura, ex-secretário de Cultura de Santos, prestigiou demais Pascoal, porque Pascoal, na época do Teatro Estudante, prestigiou muito Santos. Então, no centenário de nascimento de Pascoal, em 2006, Santos reproduziu a Barca da Cultura e o Festival de Teatro Estudante de Santos. Eu participei de 4 edições, foi gratificante. Fui na companhia do comandante Martinho Cardoso de Carvalho, saudoso comandante Martinho, que fez uma reforma na década de 80 na aldeia, naquela época que ainda não tínhamos o Ministério da Cultura. Foi na época de criação do Ministério da Cultura, e o comandante Martinho conseguiu a verba no gabinete do presidente da República, José Sarney. E conseguimos fazer lá com o Celso Furtado a obra do final da década, que permitiu a FETAERJ reabrir, em 1990, a aldeia para os festivais. Então, o Carlos Pinto reproduziu pelas cidades ribeirinhas de Santos a Barca da Cultura. Eu tive o prazer de participar. O comandante Martinho Cardoso de Carvalho, que eu não sei se você conhece, Reinaldo, mas com certeza alguém que esteja assistindo a gente aqui vai lembrar. Ele é pai de uma grande atriz, né, da Ana Luísa Cardoso, que é a criadora e intérprete da Margarita Palhaça. Entendeu? Ela faz todo esse trabalho, é uma grande atriz, grande amiga, e o Martinho Cardoso de Carvalho cuidou da memória, foi curador da memória. Eu posso dizer a você que 90% ou até 95% do que eu sei sobre a aldeia e Pascoal, eu aprendi com o comandante Martinho. Com ele, pessoalmente, e através do acervo que ele me deixou nos últimos dias de vida dele. Então, eu sou muito grato a ele por tudo, por ter aprendido também. E com o Pascoal foi um grande incentivador também da nossa aldeia. Então, a gente sente que o Pascoal ele tem toda essa ligação com o estudante, porque ele era uma pessoa, por exemplo, ele confinou praticamente quase 50 jovens numa casa da Tijuca para ensaiar, me parece, Romeu e Julieta. Foi isso mesmo. E fez aqueles trabalhos maravilhosos. Então, lançou Sérgio Cardoso, um grande ator, né, em Hamlet, na célebre interpretação de Hamlet, no antigo ex-Teatro Fênix, né, atualmente utilizado como estúdio de gravação, e é uma pessoa que defendeu todas as linhas de teatro, né? Então, ele criou o Teatro Experimental do Negro, né, e com isso
ele prestigiou a querida, também saudosa Ruth de Souza, e Ruth de Souza despontou, inclusive, em apresentações dos Estados Unidos, por conta de Pascoal. Pascoal pegou um avião no Rio, foi ao Teatro Municipal de São Paulo, onde Ruth Souza estava se apresentando, e comunicou a ela que ela tinha recebido, através dele, uma bolsa de estudos. E assim foi para os Estados Unidos. Esse é o Pascoal, é o mecenas, o criador, o criador da aldeia de Arcozelo, imaginou um lugar para o repouso dos artistas, para a criação, e hoje a gente se sente realmente uma universidade de arte, né? É uma coisa fantástica o espaço, embora ainda esperando a reforma, mas que eu tenho certeza que vai acontecer, até porque agora é um cumprimento de ordem judicial, através de uma ação judicial, e eu tenho certeza que vai acontecer. Agora, ela não vai existir sem a força dos artistas, né? É importante que ela esteja ali presente, que nós estejamos presentes sempre, para poder revitalizar aquele espaço. Eu quero lembrar aqui ainda, né, que o Pascoal ele tem tanta importância na questão da cultura, e uma pessoa tão forte, né, que ele criou a Barca da Cultura, que ia através do mar. Ele chegou a criar a Caravana da Cultura, que ia por terra, por ônibus, e chegou a criar também o Trem da Cultura. Então, ele fazia inspirava aquela questão mambembe de você levar a arte para os locais. Então, a Barca da Cultura, que foi inovadora, que desceu o Rio São Francisco, foi fantástico, né? A gente tem no acervo várias fotografias. É mais ou menos por aí. Beleza, é a live mais fácil que eu já fiz. Não precisa perguntar nada, vai entregando, que beleza. E mas se eu estiver falando muito, você me corta, porque senão a gente só tem história mesmo aqui, né? Falando muito nada, eu acho que é importantíssimo isso, você compartilhar isso com a gente, porque assim, eu entendo que, porque eu vivi isso, a formação de grupo, eu acho que é a melhor maneira de você desenvolver atividade teatral em qualquer região. Qualquer região. E o Pascoal Carlos Magno, o que ele fez foi exatamente isso. Né? Ele começa com essa caravana cultural, 200 e poucos jovens, né, que ele envolveu na caravana cultural, e vai viajar pelo Brasil e com uma visão tão ampla que ele cobre, como você falou, trilhos, rodovias, ele vai que ele quer inundar o Brasil com essa atmosfera. E é o que eu falei no início, eu acho que ele é pouco falado, Pascoal Carlos Magno. Se dá pouca ênfase à importância dele e esse trabalho de animador que você falou. Eu acho que falta muito entender, principalmente assim, as companhias, o pessoal que está chegando agora, que a formação de grupo é extremamente importante, não só para a construção pessoal do artista, né, que ele se desenvolve, ele cresce. Eu me fiz ator dentro de uma companhia, eu aprendi a trabalhar com teatro em algumas funções dentro de companhia. Né? Então, assim, eu acho fantástico, tem que ser falado, porque não adianta que as televisões, os produtos audiovisuais, embora hoje a gente tenha uma demanda, uma oferta maior, né, de produtoras, através das plataformas de streaming, como a Netflix e tal, você tem uma produção maior, mas não vai abraçar todos. E aí as companhias, essa questão, retornar o mambembe, a viajar, a criar casca mesmo, né? É tão importante isso, e assim, isso está na origem do nosso teatro. Né? Eu acho assim, bacana a gente até informar isso, que quando você ouve assim, Pascoal Carlos Magno, um cara que pensou no teatro para isso, aquilo, e fez a origem desse cara, né? Qual era a origem dele? Um diploma que passou cerca aí, se eu não me engano, de 7 anos na diplomacia na Inglaterra, né? Se eu não me engano. Foi vice-cônsul, foi. Na Inglaterra, e quando ele volta e ele começa a atividade
com teatro, com Tebe, ele traz isso também, né? Porque ele vai montar o Romeu e Julieta, ele monta Hamlet, ele monta várias peças do Shakespeare, né? Ele traz essa Isso. bagagem. E eu Ele acho que faz, ele faz esse festival de Shakespeare e ele celebriza, ele dá o status de celebridade, né, ao nosso querido Sérgio Cardoso, saudoso também Sérgio Cardoso, na série Uma Interpretação de Hamlet. A gente verifica isso. No material, curioso que no material que nós temos do acervo, tem coisas assim, curiosíssimas. Por exemplo, nessa montagem de Hamlet, por exemplo, você tinha Sérgio Cardoso, você como Hamlet, mas você tinha também Sérgio Brito, grande uhum, Sérgio Brito, e o Sérgio Brito autografou, porque eu tenho o original do programa da peça recuperado, porque ele passou por aquele processo de recuperação de arquivo, e está até um pouco cheio de traças, mas é o original. Algum ator colheu a assinatura de todo o elenco, talvez para guardar de lembrança. E só para você ter coisa interessante, né? Está assinado lá o Sérgio Brito, ainda com o nome todo dele, né? E entre parênteses, Faculdade de Medicina Nacional, porque o Sérgio Cardoso, né, estudou medicina, então ele estava ali como estudante da Faculdade de Medicina. Então, são coisas assim, curiosíssimas, né? E ele conta muito bem, no livro dele, Fábrica de Ilusão, ele conta muito bem essas tripulias do Pascoal, né? Essa questão de confinar as pessoas no Casarão da Tijuca, esse arrojo que ele tinha. Pascoal era uma pessoa ousada, né? E ele homenageou, por exemplo, a Itália Fausti, que foi a primeira diretora dele, homenageou, que dirigiu Romeu e Julieta, homenageou aquele teatro ao ar livre que nós temos na aldeia. Ali tem o nome de Itália Fausto, homenagem a ele. E ele homenageia a pessoa que o introduziu no teatro, foi o Renato Viana, que é com o teatro principal, que é o teatro tradicional da aldeia, né? Que foi o início dele. Eu até tenho aqui a anotação dele, ele começou com o Renato Viana no espetáculo chamado Caverna Mágica, e depois ele estreou no Teatro de Brinquedo, tá certo? E, em 1929, foi em 1929 que ele criou a Casa Estudante do Brasil, aquela que fica ali no Rio, próximo ao Castelo. A casa, então, fundado por Pascoal Carlos Magno. Tudo isso, inclusive, na época de Juscelino Kubitschek, essa coisa toda. Tem um detalhe muito importante que a história não conta, mas que nós temos isso, e nós temos isso em documento, que é importante. Eu tenho algumas páginas da revista, não sei se é Manchete ou Cruzeiro, Reinaldo, mas é a despedida do Pascoal, quando ele faz a despedida do gabinete de Jânio Quadros. Ele foi assessor de Jânio Quadros, o chefe de gabinete, o oficial de gabinete, e ele faz a despedida e deixa o que o Jânio parece que tinha mania de bilhetinho, e ele deixa vários bilhetinhos para o Jânio Quadros. Dentre os bilhetinhos tem um dedicado exclusivamente para a aldeia de Jacuzelo, que ele não esqueça, como presidente do Brasil, a grande obra dedicada aos jovens da cultura, os jovens atores, que é o Centro Cultural Aldeia de Jacuzelo. É tão fantástica a história da aldeia que outro dia mesmo a gente viu um vídeo que o Sindicato do Comércio publicou aqui na nossa região. Toda a família Faria, né, do Reginaldo Faria, Roberto Faria, a aldeia se transformar numa escola nacional de cinema. E eles têm esse vídeo com a visita deles aqui para poder transformar a escola. Tanto que o Alberto Cavalcante, cineasta que dá nome à sala de cinema lá, que atualmente é sala de vídeo, estava presente nesse dia. Então são tantas ligações, tantas histórias, que assim, não dá para você falar numa live, num programa, é um estudo permanente. E você tem razão, a gente tem que publicar isso, divulgar, colocar num blog, para as pessoas conhecerem a história, para entender hoje, quando você como dramaturgo, você como ator, diretor, né? Assim como eu,
quando a gente assiste a um espetáculo e tem uma outra leitura, porque nós temos dois tipos de... Quer dizer, nós atores, temos duas maneiras de assistir ao espetáculo. Como um simples espetáculo de entretenimento, que é, na verdade, o objetivo principal de toda a população, e nós temos o nosso olhar crítico, né? O nosso olhar crítico, sempre, para todos os espetáculos que a gente assiste, ele vai naquela questão assim, como que o diretor resolveu aquela situação, aquela cena, aquela coisa. Isso tem fonte, raiz no Pascoal Carlos Moura, que reuniu e introduziu essa figura do diretor, o maestro de todas as condições, né? Quando a pessoa tira o ponto, né, na verdade, ele provoca uma reação, porque as pessoas estavam acostumadas a dar o texto, e você imagina naquela época aqueles textos enormes, né, e o cara ali falando o tempo todo, aboliu o ponto e criou a figura do diretor para orquestrar toda essa situação do figurino, cena eu já falei no início, né? Isso é importantíssimo. É a grande inovação de Pascoal. E a gente está falando aí, volta da década de 30, né? 37 foi o FEB, né? Foi. Nós vamos ter... começa a chegar aí os estrangeiros no teatro brasileiro, um pouquinho mais à frente que isso, né? Que eu acho que os comediantes, que é o grande marco do modernismo brasileiro, já na década de 40, as 40 de Noiva, né, que aí está já que é o diretor que vai ser festejado, né? Isso. E realmente você sabe onde foi, né? A importância desse espetáculo de Vestido de Noiva, essa montagem. Sabe, a montagem foi no próprio teatro, que hoje leva o nome do autor da peça, do grande célebre Nelson Rodrigues. E também considerada uma montagem pioneira na época, né? E inovadora, de vanguarda, porque a montagem foi projetada em planos, né? Santa Rosa. Então, exatamente, foi projetada em planos diferentes, né? E o Pascoal era tão doido, hein? Foi uma evolução, porque o texto foi construído em planos diferentes, que foi uma inovação para a dramaturgia então, brasileira. É quando você pega a visão do diretor para traduzir aquilo que o autor pretendeu, né? Nós temos aquela passagem, são 4 passagens que nós temos do trabalho. Nós temos a fase do autor, que ele escreve, a fase da leitura, a leitura do diretor, depois a leitura do ator, depois a leitura do público, entendeu? Então, essa tradução o desafio, eu chamo de desafio, o desafio do diretor em levar a cena, o plano projetado pelo autor, pelo dramaturgo, é o grande desafio, é o grande barato, né? Transformar. E não é muito fácil, hein, Reinaldo? Porque no cinema é tudo maravilhoso, né? No cinema, televisão. Agora, o teatro, ao vivo, durante 1 hora, você tem que ter muita criatividade. Então, é um desafio muito bacana, né? E ele é uma pessoa assim muito, 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 muito doida no bom sentido, né? Porque em 74, quando ele voltava de uma fase da Barca da Cultura, que desceu o Rio São Francisco, ele disse assim: vou parar. Ele disse: vou parar. Aí depois de certo tempo ele pensa mais um pouquinho e aí ele reflete o seguinte: o que eu ainda não fiz pela juventude do Brasil? E continua. E segue em frente. Isso em 74. Engraçado que ele dá essa ênfase, né? Provavelmente, até pela experiência dele na Europa, então ele dá essa ênfase à figura do diretor, né? Ele traz. Mas ele mesmo chegou a ser diretor artístico da companhia do Jaime Costa, não foi isso? Eu acho que ele chegou. Mas ele, enquanto diretor, você tem relato de... Lógico que esse trabalho que ele fazia com os estudantes era de certa forma, direção, mas ele convidou a Itália Fausta, o Leão, sempre tinha diretores junto com ele. Você tem
assim, informação sobre outros trabalhos que ele tenha dirigido, que ele escreveu também, né? A gente pode falar dele Claro. também como autor, né? Ele tem uma grande obra, era um dramaturgo também e tinha algumas peças que eram peças super famosas, né? Então, por exemplo, como diretor, a gente pode citar de autoria dele Pierrot, que até tivemos uma leitura há uns anos atrás na sala Sidney Miller, da Funarte, né? Pierrot, Enquanto Houver Amanhã, e há um livro dele muito famoso, que inclusive foi traduzido, inclusive nós temos até uma foto de uma vitrine de uma livraria de Londres, com o texto original, Son of Palms, Sol sobre as Palmeiras, muito interessante. E o Enquanto Houver Amanhã, né? E aí que também foi traduzido em várias línguas no exterior. E da direção, eu destaco Pierrot, né, que foi uma grande, um drama carioca, né? E curioso que é uma linha muito tênue, ela é muito semelhante à escola de Nelson Rodrigues. É muito interessante como que as fases elas se comunicam, né? As pessoas se comunicam. Agora, ele era uma pessoa de poemas, né? Então, tinha muitos poemas. E um cronista fantástico. Eu queria até citar aqui, Reinaldo, que a Funarte lançou no centenário dele um livro de crônicas que foi organizado pelo comandante Martinho e pela Norma do Mar. Norma do Mar também que foi da linha da equipe, do elenco de Pascoal, uma grande amiga também, e que durante muitos anos dirigiu a casa de Pascoal Carlos Magno de Santa Teresa, né, que a Funarte adquiriu. E nesse livro, é curioso que o Pascoal, eles escolheram as crônicas, as principais crônicas, e o Pascoal escreve no jornal Correio da Manhã, e ele, através das crônicas, ele vai refletindo a evolução do teatro brasileiro nos últimos 40 anos, uma coisa muito interessante. E entre uma crônica e outra, o comandante Martim e a Norma selecionaram assim, várias frases do Pascoal. Então é um trabalho muito, muito rico, né? E não sei se está disponível ainda no catálogo da Funarte, mas é Crônicas de Pascoal Carlos Magno, 100 anos, né? Centenário dele. Então, através disso, ele era um cronista de mão cheia. Através das crônicas, ele contava a história do teatro brasileiro. É muito interessante. Esse desenho dele, a vida dele como animador e como defensor do teatro estudante, fizeram com que ele fosse. Ele é o único sócio da Uni, né? Sócio emérito, homenageadíssimo, né, na União Nacional dos Estudantes. E o Pascoal, não sei se você sabe, e que quem está assistindo a gente sabe, o Pascoal foi eleito vereador pelo estado da Guanabara sem fazer campanha. Ele estava no exterior, ele foi eleito vereador pelo estado da Guanabara. Esse tem força. Entendeu? Eu acho que muita gente gostaria de saber qual é a forma. Ele foi vereador em Brasília também, né? Se não me engano, no Distrito Federal. Também. Vereador lá. Aproveitando que você falou aí na casa de Pascoal Carlos Magno, eu tive o prazer, né, de ficar hospedado lá. A gente fez a gente fez uma temporada no Ducina, né? E ficamos hospedados lá, a família ficou hospedada. Cara, assim, para quem gosta de história, quem gosta de teatro, pô, tu tá dentro do, né? A cabeça fica. Exatamente. Quer ver aquela janela, como aquela cozinha, pô, como é que foi? E aí você. Mais do que isso, Reinaldo, é que aquela casa ela abriga um espaço que foi para o Pascoal também uma grande revolução do teatro, que foi o Teatro Duzi. Então, o Duzi é o grande fato, tanto que foi há pouco tempo, foi reformado, inclusive na gestão do presidente da Funarte, Antônio Gilberto, eu compareci, inclusive, eles fizeram uma reforma maravilhosa. Foi quando tiveram os depoimentos lindos e maravilhosos de Edson Silva, Otton Bastos, Ruth Souza e Maria Pompeu, emocionadíssimos
no palco, fizeram essa homenagem ao Pascoal, porque foi muito interessante, porque o Teatro Duz, ele representou toda a trajetória, né? Ali, a resistência. A gente estava no Dulcina, né? Que é Isso. um teatro icônico no Rio de Janeiro, né? Uhum. É um teatro que tem uma plateia maravilhosa, mas o palco é um palco pequeno, né? Para os padrões que a gente se acostumou hoje, os auditórios não tem os recursos do teatro, mas tem os palcos grandes, amplos. Você teve no Dulcina antes ou depois da reforma? Depois foi agora em 2019. Recente, então. Né? Então, foi depois da reforma, claro. Então. E aí, quando nós chegamos lá quando eu desci no Teatro Dulce, cara, assim, a cabeça pira, porque é um espaçozinho tão aconchegante, tão pequenininho. Muito. Como é que eu faço para apresentar aqui? É aqui, ó. Não, aqui a gente está dedicando mais ao teatro de bonecos, né? Tem um trabalho muito interessante lá. Assim, e aí eu ia te pedir até isso que você falasse, porque ele vai perder essa casa, né? Ele vai vender, né? Vai vender essa casa, né? Por conta da aldeia, né? Exatamente, ele vende a casa para colocar o dinheiro na aldeia, e aí é o tempo vamos dizer assim, da derrocada, né? Que é o tempo do desgosto, né? Na verdade, o Pascoal, ele com certeza, claro que é já debilitado de saúde, mas a gente entende, quase tem certeza, de que o desgosto dele, né, sobre a questão do descaso, vamos dizer assim, com a obra dele, foi o que o matou, porque ele foi vendo aquilo tudo definhar, né? E tanto que eu acredito que essa herança que ele deixou, a herança de nós cuidarmos do legado dele, que foi esse legado, que é o que vale a pena e que nos faz sempre resistir. Porque ele foi uma pessoa que resistiu muito. Então, eu me lembro que na década de 70, isso tem gravado, inclusive, tem vídeo. Nós temos, inclusive, um documentário feito pelo Sérgio, se não for o Sérgio Saraceni, sobre essa questão, que fala que o Pascoal dá uma entrevista à TV Globo, Fantástico, e declara que se não receber ajuda e tal, que ele vai esvaziar os salões todos da aldeia e colocar fogo em tudo, entendeu? Só deixar em pé a casa grande que ele encontrou podre, abandonada e que ele recuperou. Mas a vontade que ele tinha, ele disse, eu sei que depois disso houve mobilização em todo o Brasil, as cartinhas com R$1, a cartinha, enfim, houve uma mobilização. Ainda houve uma recuperação, o antigo SNT, Serviço Nacional de Teatro, ainda chegou a ajudar, a auxiliá-lo nas questões, e logo depois a Funarte na época, compra a casa de Pascoal Carlos Magno, onde ele coloca o dinheiro na aldeia de Jacuzelo. A aldeia de Jacuzelo, ele falece em 24 de maio de 1980. 24 de maio de 1980. E a partir daí, curiosamente, Reinaldo, a aldeia vai definhando mesmo. Ela vai definhando e desabando, definhando e desabando. Em 1984, eu faço a última peça minha lá, em 84, que foi a peça, uma comédia, qual é o nome da peça, inspirada na Quem Casa Quer Casa. Eu me lembro que, na época, eu usei aquele sistema de festiva para poder fazer o espetáculo, porque a gente ensaiou durante 2 meses com o Luiz de Lampião. Eu vinha do Rio, pegava o elenco no carro do meu pai, íamos para a aldeia, ensaiar, levava o Lampião, porque não tinha luz, a luz estava cortada por falta de pagamento, e no dia da estreia nós conseguimos com a Light um apoio. A Light ligou a luz meio-dia e desligou meia-noite. A gente conseguiu fazer a peça assim. Em 1984, nós completávamos 10 anos de grupo, né, de etapa. E depois disso, então, ainda aconteceu por uma força do INACEM, Instituto Nacional de Artes Cênicas, que foi o antecessor da Funarte, realizado lá o Seminário Nacional de Artes Cênicas, com as presenças fantásticas e simbólicas e fortes de Lélia Abramo, Beth Mendes,
o crítico saudoso Ian Michalski, Stepan Etevian. Então, todos reunidos lá em prol dessa luta. Então, tem os depoimentos. Esse vídeo tem, eu vou fazer chegar às suas mãos uma cópia, a gente chegou a reproduzir já em DVD, eu vou providenciar uma cópia para você. E é muito importante, porque conta essa história desse momento, né? E a grande valentia do Carlos Miranda, né? Carlos Miranda de Carvalho, irmão do Orlando Miranda de Carvalho, que é um grande empresário cultural também, foi gestor público, é proprietário, inclusive, do Teatro Princesa Isabel, ali em Copacabana. E o Carlos Miranda tem uma grande luta pela aldeia, consegue a verba e consegue dinamizar. Então, a aldeia, definitivamente em 84, em 85, depois desse seminário, que inclusive foi fechado pela polícia, né? Ele foi quase interrompido, mas ele aconteceu, mas quase foi interrompido pela polícia. Há uma proposta lá de diversas questões, inclusive discussão da profissão de ator, na época, teve também, e aí a aldeia realmente acaba, e aí o Ministério Público pede a extinção da Fundação João Pinheiro Filho, que era a mantenedora da aldeia. A Fundação João Pinheiro Filho, porque a fazenda Arcozelo foi doada pela família de João Pinheiro Filho, que era o grande empreendedor da rural e colonização, para o Pascoal poder fazer o que ele tanto queria e projetou quando ele voltou do Recife e veio descansar em Pati. E aí foi hospedar na aldeia de Arcozelo, e teve o grande sonho de criar a aldeia e criou, né? Então ele voltou de Recife, em 59, parece, acho que é 59, e aí ele tem essa ideia e inaugura a aldeia em 65. Então a aldeia, ela também acabou junto com a morte de Pascoal, acentuou a sua queda. E aí foi recuperada depois pelo comandante Martinho Cardoso de Carvalho, exatamente na transição entre a criação do Ministério da Cultura do Brasil, que não tínhamos, né? Foi exatamente nesse período. Então, depois de 85, 86, aconteceu isso, Pati emancipa em 87, né? E aí a aldeia tem a sua reforma concluída nessa década de 80, que recuperou tudo, telhado, e que durou até agora, durou cerca de 30 e poucos anos. Agora, necessitando de mais uma reforma. Mas foi um momento assim, de grande importância, porque a gente conseguiu reaver, recuperar, ocupar. A aldeia sem gente não adianta, tem que ter vida para ela poder sobreviver. E assim, o Marcelo, e se ela não tivesse, eu acho que com a Funarte, embora fechada, eu acho que, né, era muito factível a gente pensar que se tornaria um condomínio, alguma coisa do tipo, numa cidade com potencial turístico fantástico, que é Pati do Alferes, né? Então, eu acho que ela está ali ainda, mesmo parada, porém ela existe, né? Eu acho que porque está ainda na mão de um órgão de cultura. Senão já teria. É preciso, Reinaldo, dizer o seguinte, que apesar da ausência de reformas, e a gente entende por questões operacionais, orçamentárias, tudo isso é factível. É importante dizer que a Funarte sempre manteve, em todo o tempo que ela teve a administração da aldeia, ela manteve a vigilância, manteve a limpeza e manutenção básica, porque se isso não acontecesse, o Estado estaria muito pior, muito pior. Então a Funarte teve papel decisivo nessa questão, né? Claro que com o tempo seria necessário uma reforma. Eu estive lá, se eu não me engano, 2016, não lembro se foi 2016, 2017. Já estava interditado. Estava interditado. Eu cheguei a ir até a aldeia, né? Passei, foi me permitido entrar, visitar a aldeia, até que eles recebiam grupos lá, né, para hospedar. Tentei a hospedagem lá para a companhia, né, mas na época não tinha. Inclusive, ligaram para a Funarte, fizeram contato lá, mas não tinha autorização. Mas realmente estavam lá os funcionários da Funarte, a aldeia estava sob uma guarda, assim, né, eles estavam lá. Por isso que eu falei que foi me permitida a entrada. Eu tive que solicitar o acesso e, de boa, pode ir lá entrar. Mas essa impressão que eu tenho, que se não tivesse na mão de um órgão de cultura, provavelmente eu já teria tido outro fim, porque é uma área de terra
enorme, né? Uhum. E numa avenida, numa via, né, de grande circulação em Pati, né? Acho que até que Com vai para certeza. que liga Pati a Pereira, não é isso? Pati, liga Pati a Avelar. Avelar, que é o nosso Avelar, isso. segundo distrito, e depois segue Paraíba, também tem ligação com Vassouras. Você lembrou uma questão interessante, porque como a aldeia, antes de se transformar a aldeia Jacuzelo Pascoal, ela era um hotel e abrigava naquele casarão, que possui 54 quartos, ela abrigava os compradores das áreas ao entorno, né? O risco era muito grande realmente de você ter novamente o loteamento, novamente uma destinação privada, e nós quase perdemos patrimônio, Reinaldo, quase. No curso do processo judicial, esse que eu falei, que o Ministério Público pediu a extinção da fundação, e aí começaram as administrações provisórias. Então passou pela pró-memória, passou até que chegou no instituto chamado IFAF, que era o Instituto Fluminense de Juízes Aposentados. Então, por um triz, não virou uma colônia Virou de um férias. clube, né? Por um triz, mas por um triz. Foi quando o Inacem, né, hoje o Inacem, depois Fundacem e hoje Funarte, conseguiu a administração provisória. E aí foi quando entrou o comandante Martinho, e aí pronto, aí deslanchou. Aí foi comprovado, aí na gestão do ministro Francisco Verfort, a aldeia recebe a titularidade definitiva pelo juiz da comarca de Vassouras ainda, e aí a aldeia é incorporada ao patrimônio da Funarte, da União. Então, durante um bom tempo, ela correu o risco de se transformar e ser entregue à iniciativa privada. Felizmente, eu acho que Pascoal lá de cima não deixou que isso acontecesse. E você falou bem, por estar ligada e subordinada a um órgão de cultura, ela teve o tratamento, se não teve o ideal, ela teve o mínimo necessário. Esse respeito eu sempre falo em todos os meus pronunciamentos, nas minhas entrevistas, o respeito que a Funarte teve em relação a essa manutenção. E hoje, inclusive, assim, com a felicidade que eu tenho de ter retornado à aldeia a nossa querida Helenice Pontes, que é a coordenadora, moradora de Pati, e foi funcionária aposentada da Funarte, e agora retornou, e é a nossa coordenadora agora lá. Isso foi um grande feito da Funarte, né? Foi bacana. E agora Bom, estamos esperando esse tem momento, né? A pandemia, tudo, para poder tudo mudar. ter uma pessoa da cidade ali é muito, muito melhor. Ter uma Muito, ligação mais direta, uma identidade. Isso é com certeza. excelente. Agora, galera, cara, assim, eu gosto muito de história, né? Eu sou fissurado em história, tenho uma formação em história, uma licenciatura, por gostar mesmo de. E aí eu não posso deixar você embora sem falar um pouco do Manuel Congo para gente. Pois é. Nosso querido Falar Manuel Congo, né? dessa história. O líder da insurreição negra, né? E ocorrido em 1839, né? Que foi o grande boom, né? E curiosamente a antiga fazenda da freguesia, que é exatamente a fazenda da aldeia Jacuzeu, vamos dizer, é o nascedor, a nascente de Pati, a evolução de lá para cá. E ele então tem essa grande rebelião. E há uma grande confusão, e eu até bem pouco tempo, né, eu também fazia essa mesma confusão, de que Manuel Congo era casado com Mariana Crioula. Não é, por incrível que pareça, eu fui aprender isso e fui consertar o pedaço da minha história e essa questão num evento que nós participamos em Paraty, chamado Sesc Sendo ao Redor, quando o pessoal do Celeiro das Artes apresentou o espetáculo Mariana Crioula, um grito de resistência, inclusive é um espetáculo belíssimo, que fala e conta a trajetória, né, de Manuel Congo, de Mariana Crioula. Uma visão bastante artística e livre, mas com bastante dado histórico, né, do pessoal do Celeiro das Artes. E aí, Mariana Crioula não é e nunca foi casada com Manuel Congo. Ela resistiu com Manuel Congo, lutou bravamente para a insurreição negra, que é a grande representação. E como você gosta de história, Reinaldo, é importante dizer a você que o destino
quis que o dia da emancipação de Patido Alferes acontecesse no dia do enforcamento de Manuel Congo. Então, o Tribunal Superior Eleitoral marcou o plebiscito de Patido Alferes para a população dizer sim ou não à independência no dia 6 de setembro de 1987, que é exatamente 6 de setembro, foi o dia do enforcamento de Manuel Congo lá na Praça de Vassouras, né? Então, você vê como que o destino cruza, a história cruza, é uma coisa impressionante, o espírito de liberdade e a inspiração de ser livre, né? E um lugar, inclusive eu fiz questão, uma ocasião, a aldeia também passou por períodos difíceis, não sei se você se lembra, na era no governo Collor, a cultura teve um secretário, e aí teve uma intervenção através de um interventor, uma coisa muito complicada. Tivemos uma abertura sofrida do festival, parecia aquela coisa toda congelada, sem liberdade, e eles pintaram, tiraram uma frase que a gente tinha no pátio, que fica em frente à Capela dos Escravos, né? Então, eu tomei a liberdade e pedi para pintar a frase novamente. Aqui, a religião é livre. Então, está lá, de novo, a frase no seu devido lugar. Na parede do casarão, em frente à Capela dos Escravos. Então, Manuel Congo é, para nós, um grande ícone. Eu não sei se você sabe, nós temos um busto de Manuel Congo lá no Centro Cultural, no pátio interno, jardim interno do Centro Cultural. Sim. E o Espaço Cultural Manuel Congo, ele funcionava na estação ferroviária. Quando nós criamos o Centro Cultural e inaugurou, nós transferimos a biblioteca para lá, que é a Biblioteca Oswaldo de Estrada, e foi junto ao Espaço Manuel Congo. E acabou virando praça. Então, na verdade, lá perto do Centro Cultural, nós temos as duas praças. A Praça Velho de Avelar, que abrange aquela área urbana ali, que tem o posto de gasolina, os estabelecimentos comerciais, e a praça propriamente dita do Centro Cultural, inclusive hoje, onde abriga o nosso monumento aos 200 anos e também o monumento centenário, está lá também, é a Praça Manuel Congo. É uma homenagem que nós deixamos para esse grande líder da insurreição negra, um grande líder nacional. É isso. Bacana. Eu te lembro, sim, desse monumento Manuel Congo, lá no pátio interno. Inclusive, a biblioteca ali do Centro Cultural, o meu filho, né, ele sempre viajou com a gente, desde novinho, sempre ele ficou encantado com todos nós, assim, uma biblioteca muito bonita, e com os livros tudo assim, muito acessível, está tudo ali à mão. Aquela biblioteca que tu vai até a estante, você tira, né? E a gente foi recebido muito bem lá, uma equipe maravilhosa. Tinha a nossa amiga lá, ei, meu Deus do céu. Trabalhava no seu gabinete. Ai, ai. Aonde? Na cultura? É porque eu não estou mais na cultura. Mas nós tivemos nós tivemos uma grande amiga, Ana Leila. Não sei se você lembra, Ana Leila, tem a Ana Leila, tem a Norma, tem a Ana Leila, tem a Norma, teve a Lena Bencardino, teve várias pessoas, teve deixa eu me lembrar, e várias pessoas, várias, agora eu me lembro. Várias pessoas passaram por lá. A Dilma também. Quando eu estive lá, não foram essas. Eu não estive lá no ano que você. Na verdade, no dia que você estava deixando a secretaria para ir para o outro órgão. Exatamente, isso mesmo. Cara, o nome vem assim daquela que. Ela é chamada por um apelido carinhoso, mas o nome dela é outro. Pois é, agora é engraçado. Agora não estou. Ah, já sei. É a Marilene, Lelê. É Lelê. Minha grande amiga, claro, Lelê. Um beijo para Lelê. Claro, com certeza. O bom é e hoje a gente, assim, eu estou muito feliz porque hoje o nosso secretário, o Henrique, né, Henrique Gonçalves, a secretaria agora, Reinaldo, ela é a Secretaria de Cultura, Economia Criativa e Desenvolvimento Econômico.
Então, ela está concentrando assim, uma grande visão para a economia criativa em relação à nossa área, né, da cultura, e foi muito legal, porque agregou assim, um empreendedorismo muito legal, muito bacana. E ele está fazendo uma dinamização boa. Estamos agora aí enfrentando os editais, né, da Lei Aldir Blanc. A Pati recebeu, né, os recursos de R$ 209.000, que vamos agora lançar os editais para poder contemplar o pessoal daqui na parte da cultura, se Deus quiser. Bacana. Assim, além como eu falei, você me recebeu super bem lá, a companhia Lelê. A cidade, cara, é muito gostoso. Os estabelecimentos que a gente entrou para fazer divulgação, e foi um lance muito legal quando a gente também estava naquela fase de produção, né, de buscar aquela famosa permuta para alimentação. Nós encontramos um cara, Fernando, que tinha um restaurante, que era ator, né? A gente deu maior sorte de encontrar um cara que foi ator, dono de restaurante. Aí ele abraçou a gente, né? Nossa, foi bacana demais. Que bom. Bom. Te ouvindo falar, eu tenho que te agradecer demais. Chegou mais gente aqui, ó. Um aparato tecnológico aqui para poder enxergar aqui melhor. Então, deixa eu ver aqui. O pessoal chegou assim, mais uma vez. O José Lopes falou, excelente, muita história. Legal. O Márcio Rogério Marcinho, também é um cara que trabalha aqui, né, paralelo a gente aqui na cultura, que ele trabalha com tudo. Eu te juro que eu não sei se o Marcinho já foi músico, mas provavelmente conhece muito de música. Tem a Taberna da Amendoeira, que é um ponte aqui cultural, música de muita qualidade, e o Baú da Taberna, que tem vinis, tem um acervo muito grande, né, de história fonográfica, enfim. Para quem gosta assim, de objetos retrô, só ir lá na Taberna, Baú da Taberna, no Shopping de Madeira. Né? Marcinha é fantástica, está sempre com a gente, Marcinha Regina. E aí o José falou só feras, tira o S, vamos ouvir a fera aí falando. Márcia é minha parceira aqui da companhia e das lives, aprendendo muito aqui com o Marcelo Mourão. Um beijo, Márcia. O José Lopes falando da gestora lá da aldeia, né, que retornou para lá. O Marcinho falando que viagem no tempo. Muito legal. Realmente... Gersili lembrou aqui, ó, Lelê. O Gersili é meu Gersili é meu guru, porque ele me lembra das coisas todas. O Gersili, Reinaldo, é um artista, é um artista, é escritor, Gersili é escritor, foi presidente da Academia de Letras nossa aqui, fez uma belíssima gestão, conseguiu que o governo municipal cedesse o coreto da cidade para ser a residência artística da academia, e agora ele coordena um trabalho que nós fazemos de 15 em 15 dias. No sábado agora tem, vou te mandar o link, que chama-se Charal, que é uma mistura de chá das 5 com sarau. A gente, essa semana, vai homenagear a Fagner, a Belinha, todo mundo. E seria legal você participar, que é bacana. E aí eu vou te mandar o link depois. E um abraço para o Gersili. Ele fica no meu pé, porque eu esqueço as coisas, ele me lembra. Lelê, eu já tinha lembrado da Lelê. Tá certo. Eu também lembro que tinha uma escola de música também, né? É um poeta, e é um poeta, hein? Um poeta, tem coisas maravilhosas, e um sambista de primeira. Tem que dedurar tudo agora. Eu lembro que tinha uma escola de música também no Centro Cultural, não é isso? Isso, continua ainda, continua. Parada por conta da pandemia, mas nós tivemos um programa de inclusão social através da música, né? Com violão, teclado, muito forte, teclado, e agora temos também dança lá, tá? É uma escola de dança. Também temos lá agora. Que bom. Certo. O Ney Machado também é ator, diretor, parceiro nosso aqui, grande entrevista.
Parabéns por trazer gente da cultura para nos ensinar cada vez mais. Eu estou curtindo muito esse negócio de live, meu irmão, que eu estou aprendendo pra caramba. A pandemia foi aqui para mim, foi só aprendizado. José, obrigado pela oportunidade de promover esta conversa humanizada e agradável com Marcelo Mourão. Cultura, tecnologia, estreitando distância. Hashtag. Amanda dando os parabéns, toda orgulhosa. Parabéns, meu irmão, riqueza de conhecimento. É minha fã, ela é minha fã, eu sou fã dela também. Também sou fã dela. Eu que te agradeço, Marcinho. Charal, gostei muito aí de Charal. É muito legal, é maneiríssimo. Obrigado, Marcelo. O Gessili, pois é, quem está lembrando aqui, eu não podia deixar de dizer que ele também foi um grande incentivador e ainda na gestão dele foi criado, ele conseguiu que um dos nossos acadêmicos, nossos confrades lá, o nosso querido amigo, fizesse o busto do Osório. Olha que interessante, né? Então fez o busto do Osório e está inaugurado lá na praça. Então nós temos aqui o busto ao lado do Coreto, entendeu? Exatamente ao lado do Coreto. Quer dizer, muito, muito bacana. O busto em homenagem ao Osório Duque Estrada. É muito interessante. Isso ele me lembrou, tá vendo? Ele me lembra que a gente esquece. No meio dessa confusão toda aqui é uma loucura, né? A gente acaba esquecendo mesmo. Mas estamos lá, o busto lá, perfeito. O nosso artigo, é importante agradecer ao Sérgio Lucena, que é o nosso escritor também, acadêmico e artista plástico, que fez o nosso busto do Osório. Bacana. Como assim, a gente também quero muito divulgar, né, através do nosso papo aqui, aguçar a curiosidade das pessoas a conhecerem Partido Alferes, por isso estou insistindo muito na questão da cultura. E aí eu falei do teatro de vocês, que é um teatro muito gostoso, aconchegante, demais. Exatamente. Delícia de estar ali. Todo mundo perto. Uma delícia de estar ali. Muito bom. E essa é uma das passagens do nosso espetáculo que teve por lá, que a gente continua fazendo. Ele esteve em 2014, a gente continua na estrada, que é o Tertuliano e a Tércia. Foi no dia que faltou luz. Foi a apresentação que você foi. Que faltou luz. Foi. Oh, isso mesmo. Mas foi divertidíssimo. São 111 poltronas de aconchego, né? Muito bom lá, muito legal. Muito bom. O teatro é uma delícia mesmo. Lá a gente ficou lá na pousada do Lagarto também, né? Muito, muito gostosa também ficar lá. A galera muito boa. Assim, eu vou te agradecer mais ainda. Deixa eu só dar os recados das lives. Inclusive, eu quero aproveitar aqui que eu falar sobre o Jeffter Paulo, né? Que o Yuri Negreiros é um ator aqui de Rio das Ostras, diretor, que toca um projeto chamado NEC, Núcleo de Experimentos Cênicos, e ele tem um trabalho com o Jeffter. E ele que tinha me falado do Jeffter, quando eu falei que ia trazer você aqui para falar. E o Yuri vai estar numa live com o Jeffter, se eu não me engano, é na quinta-feira, né, no Instagram, NEC Cultural. Então, quem quer saber mais aí sobre Pascoal Carlos Magno, essa trajetória, o legado do Pascoal Carlos Magno, eu convido vocês também a participar do Cultural no Instagram, na quinta-feira, às 18 horas. E a gente vai também divulgar aqui na nossa página. Deixa eu ver aqui, pegar a colinha aqui das demais lives que vamos ter por aqui. Vamos lá. Sim. Aqui, vamos nessa. Está demorando um pouquinho para entrar aqui. Bom, live Papo Arte. Vou tirar você para você ficar à vontade, Marcelo. Obrigado, meu amigo. A live Papo Arte, a live Papo Arte acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras. Sempre às 17 horas. Ela é tocada pelo Diego de Lima e pelo Igor Costa no canal Papo Arte no YouTube. Essa galera hoje o entrevistado foi o Luiz Miranda, né? Galera recebendo sempre gente muito bacana, gente boa, boníssima lá, que tem
como agregar conhecimento, enriquecer muito a gente. Então, convido vocês a assistirem segundas, quartas e sextas, às 17 horas, no canal Papo e Arte no YouTube, essa live maravilhosa lá, com Diego de Lima e o Igor Costa. Como eu falei, a live do Núcleo de Experimentos Cênicos no Instagram, NEC Cultural, terças e quintas às 18 horas. Nesse período, eles estão intercalando, porque eles também estão envolvidos aí com o projeto de contrapartida para a Lei Aldir Blanc, essas coisas. Então, nessa semana, será na quinta-feira, às 18 horas, com Jefter Paula. É Jefter Paulo, se eu não me engano. O nome correto é esse aí. Quero te convidar também a assistir o espetáculo Coleção de Quase Amores, com Diego de Lima, pelo Zoom, sexta e sábado, às 21 horas, domingo, às 19 horas. Eles vão estar em temporada até o dia 22 de novembro, e você compra ingressos pelo Simpa, ingressos a partir de R$12. É um solo, um espetáculo solo, o primeiro solo do Diego de Lima, um texto de M. Buchala e a direção conjunta aí de Rogério Araújo, nosso parceiro, e de Mariana Betti. Tá? O espetáculo está muito bacana, está gostoso de assistir. A personagem Maria Fernanda falando sobre a sua coleção de quase amores. E na sexta-feira, eu costumo dizer que é a live mais bagaceira da internet, é Tertuliana e Anatécia, live de humor e improviso, toda sexta às 20 horas, beleza? E para você não esquecer, né, todas as segundas nós estamos aqui com o Espaço Dramaturgos, sempre às 20h15. E eu quero reforçar aqui o convite para você ir até o nosso canal no YouTube, dar uma navegada por lá, ver o que nós temos preparado. Se gostar, se inscreve no nosso canal, compartilha nossos vídeos e continue com a gente aqui nas nossas redes sociais. Belezinha? Deixa eu chamar de volta aqui meu amigo Marcelo. Marcelo, foi um prazerzão te receber. Só tenho a agradecer. Quero te pedir para você agora dar o seu recado final, o que deixou de ser dito, aproveita para falar. Convida o pessoal aí para conhecer Pati, para conhecer suas redes. Fica à vontade. Está fechado o seu microfone. Repete, estava fechado. Pode repetir. Já abri. Está fechado ainda. Sem som. Melhorou? Agora está. Engraçado. Agora está funcionando. Então, está funcionando. Então, em primeiro lugar, agradecer a você, Reinaldo, essa oportunidade. Foi um grande prazer. E a Companhia da Capital também, por ter possibilitado essa live maravilhosa. A gente pôde falar um pouco. É claro que a gente não falou tudo, falou o mínimo ainda sobre Pascoal, sobre a aldeia. Pati está esperando vocês, venham conhecer Pati. E eu quero terminar agradecendo a todos aqueles que participaram, e eu quero terminar dizendo duas coisas, duas frases de Pascoal. Na verdade, uma que é a tradução que ele faz da palavra equipe. Ele simboliza a palavra equipe, que sintetiza toda a trajetória da vida dele, a resistência da cultura e o que nos alimenta. Que o que nos alimenta é a alegria, é a força, é a vontade de resistir. Então, Pascoal traduziu equipe como eu quero unir ideais pelo entusiasmo. Então, esse é o lema de Pascoal, a palavra equipe. E eu quero terminar dando um grande abraço a todos, uma boa noite para todos vocês. Usem máscara, respeite o distanciamento social, a pandemia não acabou. Cuidem-se. E eu termino com uma frase de Pascoal, muito célebre, muito importante, que sintetiza toda a obra desse grande animador cultural. Um país se apresenta pelo teatro que representa. Boa noite a todos, um grande abraço. Valeu, Reinaldo. Valeu, meu amigo. Muito obrigado por essas palavras finais maravilhosas. Você falou que depoimento de grande importância. Terá a próxima? Então, já que não foi dito tudo, ele vai ter que voltar. Vamos marcar o Marcinho para ele voltar aqui, bater papo com a gente, fazendo novidades, inclusive sobre esse processo aí judicial, como é que está o andamento disso tudo aí lá na aldeia. Beleza? Você citou Facuri também, Facuri já esteve aqui conosco.
O Facuri Com já esteve aqui certeza. conosco também. Grande parceiro amigo, nosso. Facuri. E acho que essa galera toda, e muito em especial o pessoal da FETAERJ, deve estar ansioso para essa retomada aí. Agradeço demais a todo mundo que acompanhou a gente. Pessoal, muito obrigado. Um prazer ter vocês conosco. E se tiver um tempinho, voltem aqui na segunda-feira, né, que nós estamos sempre com um papo muito legal aqui, envolvendo teatro, cultura, de modo geral. Obrigado, Marcelo. Valeu, Reinaldo. Contigo em off aqui. Falou? Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Até a próxima.